Em 14 de janeiro de 1998, uma leve brisa soprava em Julia. As ruas estavam cobertas de neve devido a uma nevasca no dia anterior. A cidade, de apenas 35 mil habitantes, era conhecida como um dos mais belos assentamentos da famosa Grande Planície da Hungria, mesmo nas pálidas cores do inverno. Julia fica no condado de Békés, na fronteira com a Romênia, e aquele dia tinha tudo para ser mais um dia completamente normal como todos os outros. Mas então, algo aconteceu, e a partir daí, as pessoas começaram a trancar as portas de suas casas, e as crianças não tinham mais permissão para saírem sozinhas. Um medo que durou muitos meses. Todos na região se lembram até hoje de Satmari Nicolá, de apenas 7 anos e meio de idade, uma criança sorridente e gentil. Ela era uma garotinha teimosa, mas muito inteligente e, de acordo com sua mãe, Edith, às vezes era bastante obstinada e sempre conseguia o que queria. A aluna da primeira série, Nick, como era carinhosamente conhecida por todos, também tinha 2 irmãos mais velhos, mas seus pais se divorciaram antes dela nascer. Edith criou os filhos sozinha, em um apartamento localizado no centro da cidade, numa espécie de complexo habitacional. Nick tinha os cabelos castanhos e olhos azuis, e devido à dificuldade de fala, fez algumas sessões com um fonoaudiólogo. Ela era uma boa aluna, adorava animais, era fascinada por dinossauros, inclusive tinha uma coleção de bichinhos de pelúcia. Além disso, ela amava desenhar. Seu pai, Sandor, às vezes a levava para caçar patos nos fins de semana. Talvez por isso, certa vez ela disse à mãe que queria estudar patos selvagens quando fosse para a faculdade. Pois bem, no dia 14 de janeiro de 1998, uma quarta-feira, era um dia, no meio da semana, que ninguém esperava nada. Nick foi acordada pela mãe naquele dia. Edith a vestiu como sempre, trançou seu cabelo, fez um copo de chocolate quente e depois as duas foram juntas ao dentista. Depois disso, elas pararam na casa de Cristina, madrinha de Nick, onde tomaram café da manhã e então Edith foi deixá-la na escola. Segundo o diretor da escola primária de Julia, número 5, aquele foi um dia completamente normal do seu ponto de vista. Nada de estranho foi notado. Assim que terminou a aula, por volta das 3 horas da tarde, Nick foi para o Centro Cultural Erkel Ferenc, que ficava próximo da escola, para sua aula de dança folclórica, que ela já fazia há 6 meses. A aula durava cerca de 1 hora, das 3h30 às 4h30 da tarde, mas naquele dia, o professor deixou as crianças saírem alguns minutos antes, porque, segundo ele, elas pareciam muito cansadas. Como estava saindo mais cedo do que o habitual, Nick pediu para o professor ligar para a mãe dela, para informar que ela iria para casa sozinha. Edith não permitiu, mas disse para a filha seguir o mesmo caminho que elas sempre faziam juntas e esperar perto de um cruzamento, a apenas 2 quadras da escola, pois ela iria tentar sair mais cedo do trabalho para acompanhá-la. Nick trocou de roupa no vestiário e caminhou sozinha em direção ao cruzamento. Era por volta das 4 horas da tarde. O apartamento da família ficava no centro, e o caminho para chegar lá, especialmente depois das 4 horas, era bem tranquilo. Mas, como dito, Edith pediu para que Nick esperasse por ela. A mulher trabalhava como faxineira em um salão de exposições de arte, e todos os dias elas praticamente terminavam as atividades ao mesmo tempo. Na maioria das vezes, Edith saía antes e passava no Centro Cultural para pegar a filha. Então as duas iam juntas para casa. Mas naquele dia, os horários não se bateram. Mesmo assim, Edith falou para Nick esperar no tal cruzamento, entre 2 ruas principais da cidade, exatamente na calçada do consultório odontológico, onde mãe e filha tinham ido mais cedo, e também as funcionárias de lá conheciam a menina, caso alguma coisa acontecesse. Nick chegou ao cruzamento e esperou por sua mãe. Edith não conseguiu sair mais cedo, sendo liberada apenas às 4h30, como de costume. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Talvez Nick
tenha cansado de esperar, ou mesmo acreditou que sua mãe, por algum motivo, foi para casa sozinha, sem ela. O que é certo é que Nick foi vista numa mercearia alguns minutos depois, onde encontrou com o médico de sua mãe, que ela conhecia muito bem. A mercearia ficava a 100 metros do consultório deste médico, e os dois caminharam juntos até lá. Depois que se despediu do homem, ela só foi vista novamente por volta das 4h45, andando sozinha em direção à sua casa, perto de uma loja que ficava a 15 minutos a pé do conjunto habitacional onde morava. Apesar de haver uma escola, consultórios e diversas lojas nas proximidades, e que a maioria conheciam mãe e filha, além de um trânsito movimentado na hora do rush, depois deste ponto, ninguém mais a viu. E quando eu falo ninguém mais a viu, é uma estranha contradição, porque seria de esperar que alguém na multidão apenas notasse alguma coisa. Mas é exatamente esse o problema. Como ela costumava andar por aquele caminho todos os dias com a sua mãe, o comum, muitas vezes, é menos perceptível na multidão. Edith, depois que não encontrou sua filha no local marcado, foi para casa e esperou por ela até às 6h30 da noite. Ela esperou tanto tempo, pois acreditou que a filha teria encontrado com alguma amiguinha ou que estava brincando no playground do conjunto habitacional. Mesmo dentro de casa, Edith foi várias vezes para a varanda do apartamento para ver se a filha estava chegando ou se ela estava no playground, mas não viu nada. Mãe e filha tinham um sinal secreto entre elas. Geralmente, nos finais de semana, quando Nick demorava mais do que devia brincando com as outras crianças do condomínio, Edith colocava o cobertor rosa dela na janela. Quando isso acontecia, significava que ela deveria voltar para casa. Edith fez isso, e mais tarde, alguns vizinhos lembram da triste cena da mãe olhando pela janela ao lado do cobertor da filha, que jamais voltou para casa. Os vizinhos também relataram que Nick era uma criança bem comportada e obediente, que quase nunca saía de casa e sempre que saía, ela obedecia rigorosamente a hora de voltar. Por volta das 7h da noite, ainda não havia sinal dela, então Edith pediu ajuda de alguns vizinhos para procurar a menina pelas redondezas. Rapidamente, outras crianças do conjunto habitacional se juntaram nas buscas e vasculharam todos os prédios. Por fim, às 9h da noite, Edith, em frangalhos, foi até a delegacia de polícia mais próxima para relatar o sumiço de sua filha. Diferentemente de muitos outros casos de desaparecimento, o delegado, compadecido com o desespero da mãe, enviou imediatamente 4 equipes policiais para procurar pela menina. Mais tarde, cães farejadores conduziram os policiais da escola de Nick até sua casa, indicando que a menina chegou até a calçada do prédio, mas por algum motivo não entrou. Porém, como ela fazia esse mesmo trajeto diariamente, os cães podem ter sentido um cheiro remanescente, e os especialistas não tinham certeza se naquele dia ela realmente chegou até o prédio. Em seguida, o professor do Centro Cultural, onde Nick fez sua aula de dança folclórica, disse que uma de suas alunas afirmou que se encontrou com a garota por volta das 6h30 da noite. Essa aluna, que era de uma turma de crianças mais velhas, disse que viu Nick com outra menina na calçada do Centro Cultural. Essa menina aparentemente era mais nova do que ela, ou pelo menos mais baixa. De toda forma, essa aluna relatou que não a conhecia. As 3 ficaram paradas na calçada por alguns segundos e, ao cumprimentar Nick, ela disse que voltou ao Centro Cultural, pois tinha esquecido seu cachecol vermelho, e neste momento o pai da aluna chegou para buscá-la e ela foi embora. O estranho é que, segundo Edith, sua filha não tinha um cachecol vermelho. Porém, um cachecol da mesma cor realmente foi encontrado no dia seguinte, perto de uma árvore ao lado do Centro Cultural, e a polícia acreditava que ele poderia pertencer a outra menina, seja lá quem for. Depois disso, outros relatos começaram a chegar à delegacia de polícia. Uma testemunha afirmou que viu 2 crianças brincando de trenó em uma ribanceira cheia de neve, e uma delas se encaixava com a descrição de Nick. Porém, o relato foi desacreditado posteriormente, pois no horário indicado por essa testemunha, Nick ainda estaria na escola. De qualquer forma, no dia 15 de janeiro, carros de som contratados pela polícia começaram a andar pelas ruas de Julia, alertando os moradores para o incidente. Em pouco tempo, daria início
a maior operação policial para encontrar uma pessoa desaparecida de toda a história da Hungria. Diversas equipes se desdobraram nas buscas. Vários departamentos de polícia uniram forças, além da Guarda Civil, Corpo de Bombeiros e até o Departamento da Polícia Federal, que era acionado apenas em casos bem específicos. Sem contar as equipes de voluntários compostas por amigos e conhecidos da menina, a força-tarefa juntou mais de 500 profissionais da cidade e cidades vizinhas, que vasculharam florestas, lagos, represas, rios, cavernas, minas abandonadas, conjuntos habitacionais, escolas, lixões e até esgotos. Helicópteros da Guarda Nacional também foram enviados para auxiliar nas buscas. Neste meio tempo, um médico que se encontrou com a menina foi levado para testemunhar. Ele era um profissional bem conhecido da cidade e de extrema confiança de muitos moradores. Várias pessoas relataram ter visto os dois andando e viram quando ele entrou em seu consultório e Nick seguiu seu caminho sozinha. Então, ele foi descartado como um possível suspeito. Além disso, uma equipe de 30 policiais federais montou um esquema minucioso de investigação. Eles varreram todos os locais por onde Nick costumava passar, entrevistando pessoas, colhendo depoimentos e coletando imagens das poucas câmeras de segurança que existiam na época. Em 20 de janeiro, 6 dias após o desaparecimento da menina, e apesar de todos os esforços das autoridades, nenhum sinal dela foi encontrado. Absolutamente nada que pudesse dar qualquer vislumbre do que poderia ter acontecido. O caso dominou as manchetes de todos os jornais do país e um mandado internacional foi emitido. Satmari Nicola, ou apenas Nick, foi adicionada a uma lista da Interpol, ficando entre as 12 crianças desaparecidas mais procuradas do mundo. Não apenas Julia e os seus arredores, mas todo o país estava cheio de medo. Eles acreditavam que um sequestrador de crianças pudesse estar andando pelas ruas. No entanto, muitas pessoas tentaram ajudar a família. TVs, rádios e jornais noticiaram os acontecimentos sem parar por semanas. Rumores e boatos surgiam todos os dias. As pessoas de repente começaram a desconfiar umas das outras, pois para o povo de Julia, um sequestro tão bem feito só poderia ter sido cometido por alguém que vivia entre eles e que sabia exatamente o que fazer para não deixar rastros. Também foi discutido o tráfico humano, devido à cidade fazer fronteira com a Romênia. No entanto, essa era apenas uma das inúmeras possibilidades. Diversas forças policiais da Romênia uniram forças com departamentos de polícia da Hungria, em uma busca conjunta pela criança que se desdobrou por todo o país, e mesmo assim, nada foi encontrado. Bom, uma curiosidade sobre a região é que no dia do desaparecimento de Nick, em 14 de janeiro, o sol se pôs antes das 5 horas da tarde. Obviamente que isso não significa que a cidade estava na escuridão total, mas certamente colaborou com a ação de um possível sequestrador. Muitos acreditam que Nick foi atraída por um veículo. Um estranho pode ter oferecido carona e ela pode ter aceitado. Outros especulam que a menina que foi vista com ela na calçada do centro cultural possa ter, de alguma forma, relação com o sequestro. Para outras pessoas, parece difícil de acreditar nesta versão nos dias de hoje, mas estamos falando de uma criança de 7 anos de idade, no final dos anos 90, e numa cidade bastante tranquila. Seria muito fácil para alguém com más intenções conseguir a confiança dela. Por exemplo, Nick poderia estar no ponto de encontro esperando sua mãe no cruzamento. Então o motorista parou ao seu lado e disse: "Você quer uma carona? Entre, eu te levo para casa." Ou mesmo, sua mãe mandou pegar você. Enfim, as possibilidades são muitas. O avô de Nick afirmou mais tarde que a menina respondia a todos que falavam com ela, que era muito prestativa e fazia amizades com facilidade. Milhares de panfletos e cartazes chegaram a todas as partes do país. O rosto de Nick também foi estampado em todos os tipos de produtos, como caixas de leite, caixas de cereal, camisetas, sacos de pão e até canecas de café. O editor-chefe do maior jornal de Budapeste, Zoltán Arpázy, chegou a escrever uma carta aberta ao sequestrador, implorando para que ele soltasse a menina. Sim, eles realmente fizeram de tudo. Edith até participou de hipnoterapia para poder se lembrar de todos os detalhes possíveis,
pois, como podemos imaginar, a mulher entrou em estado de choque desde o início das buscas e só conseguia dormir à base de remédios. Durante as sessões de hipnose, Edith chegou a comentar sobre um homem barbudo que ela via constantemente sempre que ia com os filhos para o canal Eloves, que é uma espécie de lago artificial no meio de um parque, onde as famílias costumavam fazer passeios e piqueniques. Edith relatou que este homem barbudo estava lá na semana anterior ao desaparecimento de Nick e se lembra da forma estranha que ele olhava para elas. Porém, o professor Itzvan Lagarde, que dirigiu a hipnose, disse que a mulher, devido ao trauma, poderia estar confundindo seus pensamentos. Mesmo assim, os investigadores vigiaram o canal por dias, mas não encontraram ninguém com comportamento suspeito, nem mesmo o tal homem barbudo. Em 20 de fevereiro de 2001, 3 anos depois do desaparecimento de Nick, na periferia da cidade, perto de um canal de drenagem que dava acesso à rodovia 44, em uma região geralmente usada por trabalhadores rurais para despejar lixo orgânico das plantações, 2 funcionários de uma empresa de reciclagem juntavam sacos de nylon. O trabalho deles era o seguinte: como as fábricas jogavam seu lixo dentro desses sacos e o material seria queimado posteriormente, as empresas de reciclagem pediam para que seus trabalhadores esvaziassem esses sacos para reaproveitá-los. O lixo orgânico jogado lá geralmente era composto por restos de frutas e outros materiais usados no beneficiamento de alimentos. Os 2 homens já estavam indo embora, quando um deles, chamado Benny, disse ao colega que ele tinha esquecido de recolher um dos sacos. Em seguida, o outro homem, chamado Ramos, disse que iria pegá-lo. Ele foi até o saco, que tinha uma cor estranha. Ele estava meio esverdeado e cheio de lama. Ramos tentou levantar o saco, mas ele estava muito mais pesado do que o normal e amarrado com uma corda, o que não era comum. Ele chamou Benny para ajudar. Os 2 conseguiram abrir o saco, mas o material que estava dentro não saía. Parecia grudado em uma espécie de lama ou barro. Então eles começaram a cutucar com um bastão e, de repente, um crânio caiu de dentro. A polícia foi imediatamente notificada. Os homens disseram que aquele saco deve ter sido jogado lá naquele mesmo dia, pois no dia anterior eles estavam na mesma região e esvaziaram todos os sacos que encontraram. Por fim, um teste de DNA nos restos mortais confirmou que aqueles ossos pertenciam a Satmari Nikola, a menina Nick, desaparecida desde 1998. O lixão ficava a 1,5 km da casa dela. Além de seu esqueleto, apenas alguns trapos do que seriam suas roupas foram encontrados dentro do saco, que também tinha sido cheio de barro e areia. Entre seus restos mortais estavam seu moletom de mangas verdes, sua camisa colorida e apenas um par de suas meias. Seu chapéu, o casaco roxo, suas calças, sua mochila escolar, seus sapatos brancos e a calcinha não foram encontrados. Segundo a polícia, devido ao estado dos restos mortais, ela pode ter morrido no mesmo dia em que desapareceu, pois seu cabelo estava trançado da mesma forma que sua mãe fazia, com grampos vermelhos e brancos, além de uma fita roxa. O sequestro e a morte indicavam claramente um motivo sexual devido à falta de roupas, principalmente as roupas íntimas. Mas devido ao desgaste do tempo, não era possível de afirmar se realmente ocorreu um ato de violência dessa natureza, ou mesmo dizer qual a causa exata da morte. Não havia fraturas nos ossos, então a possibilidade era que ela tenha sido estrangulada. Porém, qualquer coisa poderia ter acontecido, desde envenenamento à fome. Edith estava trabalhando quando recebeu a notícia, mas não quis ver as fotos do corpo. A polícia supôs que Nick foi abusada e morta no mesmo dia em que desapareceu, e o seu agressor guardou seus restos mortais durante 3 anos antes de finalmente descartá-los, pois, como dito, aquele lixão era usado diariamente e os trabalhadores da empresa de reciclagem costumavam colher os sacos de nylon regularmente. Além disso, após o desaparecimento de Nick, a polícia fez buscas naquela mesma área e nada foi encontrado. Sendo assim,
Existe uma forte possibilidade de que os restos mortais da menina estivessem guardados em outro local e que só tenha sido despejado lá imediatamente antes de ser encontrado. István Filip, o chefe da investigação, declarou anos depois o seguinte: com base nos restos mortais, não se pode afirmar com absoluta certeza que o perpetrador não era uma mulher. Por exemplo, uma mulher sem filhos, que sequestrou a criança e depois da repercussão do caso, se desfez dela, ou por qualquer outro motivo. Mas quem quer que seja o perpetrador, acredito que era realmente um homem. Talvez um serial killer devido à natureza do crime e sua habilidade, que é incontestável. Afinal, executar um sequestro seguido de morte sem deixar vestígios indica que ou ele deve ter tido muita sorte, ou já fez isso algumas vezes. Além disso, gostaria de acrescentar que é preciso um conhecimento do local para poder agir de forma tão despercebida. Ele tinha que conhecer os costumes do povo de Julia. Porém, o método usado está longe de ser perfeito. Jogar um saco com restos mortais em uma região tão movimentada é, no mínimo, estupidez. O saco ser encontrado mais cedo ou mais tarde. Claro, podemos supor que o assassino queria que ele realmente fosse encontrado. Afinal, este é um comportamento bem peculiar de muitos criminosos em série, apesar de que nunca foi comprovado que era este o caso. Nenhum outro sequestro do tipo foi relatado até hoje, e o oficial foi muito criticado por sugerir a ação de um serial killer e apavorar toda uma população. Existe também outro detalhe: os restos mortais foram encontrados com algumas roupas e até cabelos ainda trançados e com laços. Não é plausível acreditar que quem despejou os restos mortais lá acreditava realmente que ele não seria encontrado. Ao mesmo tempo, existe uma questão particularmente interessante. Por que fazer isso depois de tanto tempo? A explicação mais simples para isso seria que a consciência do assassino falou mais alto. Mas esses psicopatas não costumam ter consciência. O mais provável é que ele tenha vendido a casa onde estava até então, ou feito uma reforma. Quem sabe, a pessoa que despejou esses restos mortais nem seja o assassino. Talvez alguém que encontrou e ficou com medo. Infelizmente, nunca vamos saber. No 23º aniversário do desaparecimento de Nick, um ex-policial que pediu para não ser identificado disse ao jornal local o seguinte: na época, acreditávamos que este homem poderia ter matado 3 pessoas. Nosso departamento investigou um esfaqueamento em um bar e, posteriormente, o assassinato de um casal de idosos na zona rural. Tanto o bar quanto a fazenda dos idosos ficavam próximos ao lixão. Mas eu era apenas um policial. Essa investigação foi mantida sob sigilo e nunca mais ouvi nada a respeito. Foi por isso que o delegado sugeriu a existência de um serial killer, apesar da diferença do perfil das vítimas e do modus operandi. Segundo este policial, o criminoso, que não teve o seu nome revelado, morava no centro de Julia, ou seja, próximo onde Nick morava. Ele teria sido preso e condenado na época à prisão perpétua depois do duplo homicídio, que inclusive teria acontecido algumas semanas após o desaparecimento da menina. Mas ele não confessou nenhum dos crimes, disse não conhecer o homem esfaqueado no bar, os idosos ou mesmo Nick. Como dito, apesar da denúncia ter sido feita por um suposto ex-policial, ele pediu anonimato e sua história nunca foi comprovada, pelo menos oficialmente. Numa segunda-feira, dia 19 de julho de 2001, as cinzas de Nick foram enterradas em um pequeno caixão branco no cemitério de Julia, com seu dinossauro de pelúcia favorito. Centenas de pessoas acompanharam o cortejo do caixão até a sua última morada. Sua mãe disse que entendia que a filha estava morta, mas em seu coração, não. Edith pediu para ficar com um pouco das cinzas de Nick em uma urna funerária, pois, segundo ela, era tudo o que lhe restava. Diversas denúncias chegavam ao departamento de polícia de tempos em tempos. O arquivo do caso era reaberto regularmente, mas infelizmente, depois de tanto tempo, ficava cada vez mais difícil seguir em frente. O que é certo, porém,
é que depois de mais de 25 anos não há sequer um suspeito, porque simplesmente não há provas o suficiente contra ninguém. A recompensa anterior, que era de $1,5 milhão, foi aumentada para 3 milhões, a maior quantia já oferecida pela polícia da Hungria, e o prefeito da cidade de Gyula também postou mais uma recompensa de $1 milhão. Mesmo assim, nenhuma informação valiosa veio à tona. Ao mesmo tempo, acho importante esclarecer algumas coisas sobre o trabalho policial neste caso, pois a equipe foi bastante criticada na época. Em primeiro lugar, é preciso aceitar que as expectativas dos filmes de Hollywood não correspondem à realidade. Uma investigação real é muito mais complicada do que costumamos ver na TV. Este foi o caso de desaparecimento de maior destaque da história da Hungria, mas, sem evidências, nem os melhores policiais do mundo poderiam fazer alguma coisa. Neste caso, não havia pistas, nem testemunhas, nem câmeras de segurança, nem suspeitos, nada. É triste pensar nisso, mas Nick provavelmente morreu devido a uma grave coincidência. Talvez, se ela não tivesse saído mais cedo do centro cultural, sua mãe passaria lá para pegá-la, como fazia todos os dias. Edith não teve culpa, é claro, afinal, como muitos pais dos anos 90, ela acreditou no estereótipo da cidade tranquila, um lugar pequeno, onde todos se conheciam e confiavam uns nos outros, e por isso permitiu que a filha esperasse por ela no cruzamento do centro da cidade, algo, inclusive, que ela já tinha feito algumas vezes. Acredito que o seu sequestro foi um ataque espontâneo. É improvável que Nick estivesse sendo observada por algum maníaco dias antes de desaparecer. Eu sei, é terrível admitir isso, mas ela, infelizmente, estava no lugar errado e na hora errada. Por outro lado, não estou afirmando que seja uma coincidência que seu assassino estivesse nas proximidades de uma escola. Sim, naquele dia, ele saiu de casa para caçar, mas qualquer criança que visse desacompanhada poderia ter sido sua vítima. E, infelizmente, Nick foi a escolhida. O assassino não teria ido lá se não tivesse pelo menos um pouco de certeza de seu sucesso, o que aponta ainda mais na suposição de que ele era ou um maníaco sexual ou um serial killer ainda desconhecido. De toda forma, eu realmente não quero que nenhum pai tenha que passar pela perda de um filho, e não desejo a ninguém o que essa garotinha inocente e sorridente teve que passar antes de sua morte.